Que bênção ter você aqui online assistindo esse Citadel, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque a palavra de Deus sempre nos abençoa. Então, nós vamos estar falando sobre 4 princípios que farão toda a diferença na sua vida. E nós vamos usar o livro de Provérbios, e como você sabe, o livro de Provérbios é um livro que é chamado o livro da sabedoria. De lá nós podemos extrair como nós sermos melhores pessoas, pais, filhos, líderes, né? Tem conselhos para todas as áreas das nossas vidas. Inclusive, Provérbios tem 31 capítulos. Você pode, talvez, se você quiser, tirar cada dia para ler um capítulo de Provérbios, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, né? E hoje nós vamos aprender algo interessante da palavra de Deus, que fala acerca de 4 animais pequenos que podem nos instruir e nos dar uma lição de vida. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 30 e ver o que a palavra de Deus nos fala, como nós podemos adquirir conhecimento, como nós podemos ser instruídos pelos provérbios. Olha só, Provérbios 30, 24 fala assim: há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. Nossa, só esse título já nos chama a atenção, né? 4 coisas que são pequenas na terra, que são mais sábias do que os sábios. Primeiro, nós vamos aprender as formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Se nós vemos o que o salmista está falando, é interessante que ele fala que as formigas são um povo, né? São um povo. Por quê? Porque as formigas, elas vivem em colônias e cada uma delas tem a sua função, são organizadas, né? É realmente um animal que nós deveríamos estudar. E a Bíblia fala que as formigas, o que elas fazem que chamou a atenção, né, do escritor de Provérbios? E olha só, ele fala: formigas, um povo sem força, mas que no verão preparam a sua comida. O que ele está querendo nos instruir aqui acerca das formigas? A primeira coisa é que as formigas, elas têm uma visão. Elas têm um entendimento, né, do futuro. E elas começam a juntar, a preparar para o futuro. O Abe tem uma frase que é muito legal, que eu acho. Ele fala assim: quem não se prepara para o futuro lhe pegará de surpresa. Você tem se preparado para o futuro? Quais algumas coisas que você tem feito, que você tem preparado para o futuro? Eu sei que você, como um líder, né? Aqui é um treinamento de líderes, e eu sei que você, como um líder, tem que estar pensando acerca do futuro do seu life, do futuro das pessoas que estão congregando lá com você, né? Já preparando aqueles líderes. Mas também você pode ser aquela pessoa que está se preparando para o futuro em outras áreas também. Será que você tem se preparado para o futuro? O inverno chega, gente. Eu sei que o momento que nós estamos passando, parece que o inverno está bem forte sobre nós. Mas, mesmo no inverno, nós podemos preparar para o futuro. E claro, as formigas aqui, elas preparam no verão. Elas estão atentas, né? Elas estão sempre atentas, pensando no futuro. Mas algumas dicas de coisas que nós podemos fazer para nos prepararmos para o futuro. Nós estamos fazendo uma reservazinha. Nós temos um alimento extra dentro de casa. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Nós temos um alimento extra e trazer para a igreja, para que a igreja possa abençoar pessoas no futuro. Nós temos alvos de talvez parar de usar cartão de crédito. Você está se preparando para o futuro, talvez vendendo coisas que você não usa,
Tudo isso é se preparando para o futuro. Você tem uma visão, um alvo. E as formigas, elas têm esse alvo. Elas se preparam, elas guardam, né, para o futuro. Estão preparadas para o futuro. Elas não ficam olhando para trás. Aliás, gente, eu nunca vi uma formiga olhando para trás. Elas sempre estão olhando para frente, né? Elas não ficam, eu creio que elas não ficam, né? Eu estou fazendo uma analogia. Elas não ficam pensando, eu poderia ter feito isso. Se eu tivesse feito aquilo. Não, vamos para frente, vamos para o futuro, né? Nós temos que buscar a Deus para saber o que Ele quer, como Ele quer que a gente se prepare para o futuro. A formiga, ela se prepara hoje para as coisas que não precisa hoje, mas que ela vai precisar para amanhã. Só que enquanto eu estava preparando esse estudo, e eu tenho pensado muito sobre isso, sobre se preparando para o futuro, Deus me falou algo muito interessante. Ele falou, muito bem, é muito importante realmente preparar, fazer uma reserva, guardar alimento, mas tem algo muito mais importante que nós temos que estar preparando para o futuro. Por quê? É para você estar se preparando para o futuro no sentido do futuro e da sua eternidade. Todos nós um dia vamos prestar contas diante de Deus. Isso é um futuro, é algo que todos nós um dia vamos ter que prestar contas diante de Deus. E como é que eu posso estar me preparando para o futuro? Se eu for aprender com a formiga, que ela se prepara para o futuro, eu vou estar pensando também no futuro, na eternidade. Eu tenho usado a minha vida me preparando para a eternidade. Pastor André, como é que eu faço isso? Quais são algumas coisas que eu preciso acumular para a eternidade? Nós sabemos que caixão não tem gaveta. E não tem nada que a gente possa levar dessa terra para a eternidade. Mas a eternidade virá, né? Um dia nós vamos encarar a eternidade. Quais são algumas coisas que eu posso estar fazendo, me preparando para o futuro da eternidade? Eu posso ajudar pessoas. Eu posso contribuir com alguém. Eu posso compartilhar, ajudar os pobres, né? Ajudar uma pessoa que está em depressão, escutar aquela pessoa, ser um canal de bênção. Toda vez que eu sou um canal de bênção, eu estou me preparando para o futuro. Então, vamos aprender com as formigas a se preparar para o futuro da eternidade também. E quando a gente fala em formiga, hoje em dia as crianças não fazem isso. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de deitar no chão e às vezes aparecia aquela formiguinha carregando um pedaço de bolacha, uma folha. Eu gostava de ficar olhando e prestando atenção àquela formiguinha levando aquele pedaço de bolacha tão grande que quase nem dava para ver a formiga, né? Mas aquilo lá, ela estava fazendo o quê? Ela estava levando, pensando no futuro, por quê? Porque ela um dia ia desfrutar daquilo que ela guardou. Então, vamos nos preparar. Vamos aprender com as formigas, nos preparando para o futuro. Segundo bichinho, né? A Bíblia fala que esses bichinhos são bichinhos pequenos, que têm uma grande lição para as nossas vidas. O segundo bicho está no versículo 26, que fala assim: os arganazes. Povo, também chama eles de povo, né? Povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Interessante que esses bichinhos são bichinhos roedores. Eles parecem uns esquilozinhos, parecem um ratinho, né? E eles não são poderosos. Eles têm os seus predadores. Mas eles entenderam que se eles correrem para a rocha, lá na rocha eles estão salvos. Lá na rocha eles estão protegidos. E qual lição então que nós podemos tirar desses bichinhos, já que a Bíblia fala, né? Que são 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. O que a gente pode aprender com os arganazes? Que nós temos que fazer o nosso refúgio, a nossa habitação. Quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos que os nossos predadores estão chegando, né? O que a gente tem que fazer? Correr
para a nossa rocha. E quem é a nossa rocha? Nossa rocha? Jesus. Ele é a nossa rocha. Nós temos que correr para Ele. Quando nós sentimos qualquer sinal de ameaça, corra para a rocha. Corra para Jesus. Fique lá. Conte para Ele: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou sentindo ameaçada. Eu preciso de Ti. É lá na nossa rocha, no lugar de segurança, onde a Bíblia fala que eles fazem a sua casa. Nós temos que fazer a nossa casa, né? No santuário do Altíssimo, na presença de Deus. É Ele que vai ser o nosso esconderijo, aquele que vai nos ajudar. Você tem construído a sua casa sobre a rocha? Sobre Jesus? Vamos aprender com esses bichinhos a nós construirmos a nossa casa realmente na rocha que é o Senhor Jesus. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos segundo os ensinamentos do Senhor, nós estamos construindo a nossa casa dentro da rocha. Terceiro bicho, vamos ver o que a palavra de Deus fala. Aqui no versículo 27. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. Que lição, gente. Olha o que a Bíblia fala. Os gafanhotos, né? Eles não têm um rei, mas eles marcham em bando. O que a Bíblia está nos ensinando? Quais algumas lições que nós podemos tirar acerca desse bicho em específico que nós estamos falando agora? O gafanhoto, né? Ele não tem força só ele. Mas se ele estiver em bando, você já viu, né, aquelas filmagens daqueles gafanhotos chegando, né, nas plantações, e eles devastam tudo. Por quê? Porque eles estão em bando. E você sabia que quando eles voam em bando, o voar de um levanta o outro? Isso quer dizer o quê? Nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos um do outro. Nós não vamos conseguir se nós voarmos sozinhos. Nós temos que realmente ter a ajuda de todos os outros gafanhotos ao nosso redor, né? Não adianta a gente pensar, é o meu life. Não, gente, é o nosso. O que faz o seu life ser o seu life não é você. É todas as outras pessoas que estão lá dentro. Então é o nosso life, é a nossa igreja, é a nossa rede, né? É o nosso ministério, é a união. Nós temos que tomar isso como lição. Nós precisamos um dos outros. Não podemos desprezar nenhuma pessoa. Toda pessoa é importante, todo gafanhoto é importante, né? Um levanta o outro e nós temos que ter isso em mente, né? Aprender com esses bichos a força que o gafanhoto tem na unidade que empurra uns aos outros. Então não é a minha igreja, né? Jesus falou que ele estaria edificando a igreja dele. Todas as pessoas, todos os cristãos, todos que fazem parte do corpo de Cristo. Nós não podemos desprezar as outras pessoas. Às vezes a pessoa despreza uma região do país. Ah, é do norte, é do sudeste, é do centro-oeste. Gente, nós somos um povo só, né? E tem algumas coisas que nos unem, que nos faz um povo só. Que é o quê? Que é Jesus, que é espalhar o evangelho, que é nós servirmos o mesmo rei, somos um povo. Nós temos que nos unir realmente. Eu lembro que, quando eu fiz faculdade, uma das coisas que para mim era muito difícil, era porque lá na faculdade, sempre nós tínhamos que trabalhar em equipe. E para mim eu pensava, não, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho o meu horário, né? Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu gosto de fazer assim, mas sempre eu tinha que, tem o horário da fulana, do fulano, ele faz isso, mas você vai fazer isso, só pode nesse horário. Para mim eu tive que aprender a trabalhar em equipe, a aprender a depender das outras pessoas. E nós temos que aprender, né, o poder da unidade. Então, nós já vimos 3, né? Primeiro, a formiga, ela tem visão de futuro. Segundo, as arganazes, que ela tem
a casa firmada na rocha. Nós vamos ter nossa casa firmada na rocha. Terceira, os gafanhotos, que nos dão uma lição sobre unidade. E aí, nós temos a quarta, que é o quê? As lagartixas. Lagartixas. Hoje em dia, é interessante que a gente não vê tantas lagartixas. Mas quando eu era pequena, na minha casa, né, naquela época, se via muitas lagartixas na parede. E era algo que nos chamava muita atenção, as lagartixas, né? E as lagartixas, elas têm algumas características muito interessantes. Olha, vamos ver o que a Bíblia fala sobre as lagartixas, aqui no próximo versículo, no 28. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Né? E realmente, as lagartixas as pessoas pegavam com a mão mesmo. Né? Eu tinha um pouquinho de nojo, nunca peguei lagartixa, eu acho que, não me lembro, porque eu era uma menina bem assim, destemida, mas eu não estou lembrada que eu peguei alguma lagartixa, mas a Bíblia fala, e eu tinha visto muitas pessoas que pegavam a lagartixa com a mão, mas aqui a Bíblia está dizendo que elas são, né, um bichinho que você pode pegar até com a mão, só que elas andam nas casas dos reis, dos palácios. O que a gente pode aprender, então? Elas grudam na parede do palácio. E eu até fiquei pensando acerca disso, né? Falei, elas grudam na parede do palácio. O que a gente pode aprender sobre isso, Senhor, né? E Deus me falou assim, elas grudam na parede dos palácios e os cristãos podem grudar nas paredes dos palácios, tomando posse das promessas do rei. Nós temos que tomar posse das suas promessas. Podemos aprender com a lagartixa que nós podemos nos grudar nas paredes do palácio. E é interessante, eu nunca vi uma lagartixa cair da parede. Sempre vejo elas, né, via elas subindo, nunca elas caíam. Por quê? Porque elas grudavam. E uma lição que a gente pode ter com as lagartixas, nós podemos nos grudar na parede realmente do palácio, do rei, tomando posse das promessas de Deus, tomando posse daquela casa, daquele lugar, né, que é o lugar onde o rei habita, onde o nosso Deus habita. Nós temos que grudar mesmo e aprendermos com esses bichinhos. Se nós fizermos isso, nós vamos desfrutar realmente da presença do rei, das suas promessas. São bichinhos tão pequenos, mas que têm tanto para nos ensinar. Se nós pudéssemos sentar aos seus pés, desses 4 bichinhos, ia ser até difícil a gente achar os pezinhos deles, né? Mas se nós pudéssemos sentar aos pés desses bichinhos, nós iríamos saber que eles têm tanto para nos ensinar e nós temos tanto para aprender. Então vamos revisar? A Bíblia fala que as 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que o sábio, a formiga, que tem visão de futuro, né? As arganazes, que firmam as suas casas na rocha, e nós vamos firmar nossa casa na rocha, que é Jesus. Os gafanhotos, que andam em bando e têm o poder da unidade, e nós vamos ser unidos, não vamos ser aqueles que vamos falar mal, derrotar os nossos irmãos, né? Jogar eles para baixo, não. O voo deles nos faz voar também mais alto. O poder da unidade. E aí, por fim, as lagartixas que andam nos palácios, grudam nos palácios. Nós vamos grudar na presença do nosso rei. Tomar posse da sua palavra. Declarar a sua palavra. E andar no meio do rei. Através de nós grudarmos nas paredes do palácio. Uau, uau, muito obrigado, meu amor, que palavra maravilhosa, obrigado mesmo.